Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Marcos aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos. Esse conteúdo finaliza o terceiro bimestre. Eu andei de licença, o conteúdo atrasou. E é sobre a arte brasileira no final do Império e início da República, ali pela metade e fim do século XIX. Então, para uma melhor compreensão da arte que se desenvolve nesse período, a gente vai fazer um contexto, porque a arte reflete muito do período em que a gente vive. Então, já comentei, segunda metade do século XIX, 1850 em diante, até o final do século, o Brasil passa por grandes mudanças socioeconômicas, ela vai se tornando mais complexa. O Brasil muito faz crescer sua economia baseada na exportação do café. Então, depois da independência, recupera muito da sua economia. E principalmente nos grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, onde surgem as primeiras indústrias, consequentemente a classe operária, muito também por conta do fim da escravidão em 1888. E nesse contexto aí de grandes proprietários rurais que passam a assumir a postura depois da abolição da escravidão, juntamente com as classes capitalistas mais ricas, como os banqueiros, os comerciantes, os industriais, os donos das indústrias. E do outro lado, na outra ponta, mais fraca, claro, a classe operária. Então, nesse contexto aí de desenvolvimento, de crescimento socioeconômico, é que se desenvolve a arte desse período. E antes da gente falar da arte dos artistas brasileiros que desenvolveram seus trabalhos nesse período, a gente precisa falar do impressionismo, que é um estilo artístico que muito influenciou os artistas desse período por todo o mundo. É um estilo europeu e é considerado o primeiro estilo modernista, o primeiro estilo da arte moderna, o primeiro estilo que rompe com o academicismo, com a arte neoclássica. É uma arte com características próprias. Então, assim, existem algumas considerações que caracterizam o estilo. Primeiro, a principal preocupação do artista impressionista é captar os efeitos da luz solar nos objetos, na superfície das coisas, nas paisagens. Porque para o artista impressionista, a tonalidade das cores dos objetos, das coisas, ela depende da intensidade da luz que ela recebe. Por exemplo, uma paisagem ao sol do meio-dia, quando está bem claro, você vai usar determinadas cores para representar sua paisagem, as cores serão mais vivas. Se já você pinta a mesma obra à tardezinha, quando tem menos luz, a luz mais fraca, a tonalidade das cores tendem a ser um pouco mais escuras. Então, dependendo do horário do dia que você retrata um ambiente, você usa cores diferenciadas. Então, era muito comum os artistas desse período pintarem uma mesma paisagem em horários diferentes. Às vezes, pegava uma paisagem, retratava ela pela manhã, pela tarde e até pela noite. E seriam obras que, apesar de a sua essência ser a mesma, as cores que eram utilizadas para pintar, para retratar, eram diferentes. Outra característica importante do impressionismo era que ela não tinha contorno nítido. O tradicional, principalmente na arte acadêmica, você contorna com a linha contínua. No impressionismo, não. O artista utilizava pinceladas rápidas, como se fosse uma espécie de pontilhismo. Pontilhismo é inspirado no impressionismo. As cores, a tinta era jogada diretamente na tela e lá acontecia a mistura. Você
pegava a tinta e ia misturando as cores na própria tela, com pinceladas curtas e rápidas, como se fosse uma espécie de pontilhismo. Também diferente do tradicional, que o tradicional você pega um suporte, uma paleta de cores, mistura as cores e depois pinta. O impressionismo não, diretamente na tela aconteciam as misturas. Outra característica era que as sombras eram luminosas, refletindo a tonalidade do objeto que ela estava incidindo. No tradicional, na arte acadêmica, as sombras são escuras, são pretas. E aqui não, elas são mais luminosas, reflete a tonalidade de cor onde ela está incidindo. Ok? Essas eram as características principais do impressionismo. Artistas como Monet, Renoir, Degas foram os primeiros a fazer exposições dentro dessa arte. E nesse exemplo aqui de pintura do Claude Monet, a gente vê todas essas características que eu citei aqui. Monet é considerado o pai do impressionismo. E aqui a gente, olhando atentamente, a gente vê, por exemplo, a questão das pinceladas rápidas. Essa é uma técnica que lembra o pontilhismo. O pontilhismo é também inspirado na técnica do impressionismo. Você vai fazendo pinceladas curtas e rápidas, juntando, amontoando e dando forma à pintura. Então são pinceladas bem curtinhas. Observe que não tem um contorno nítido se você aproximar. Não tem um contorno tradicional quando se desenha. Então, pinceladas rápidas feitas diretamente na tela, mistura de cores diretamente na tela. As sombras, observem que ela tem a tonalidade de onde ela está incidindo. Por exemplo, a sombra da moça e das folhagens, ela reflete esse verde da grama, é mais escura. Então, a preocupação do Monet era fazer esses estudos de luz. Então, normalmente era pintado várias obras em diferentes horários do dia para tentar captar aquele momento específico daquele dia, daquela incidência de luz solar na superfície das coisas. Já aqui no Brasil, o principal representante do impressionismo, que abre as portas do impressionismo no Brasil, é o Eliseu Visconti. Ele nasceu na Itália e com menos de um ano veio para o Brasil, estudou arte, pintura, e já na idade adulta, ele, por conta dos seus trabalhos artísticos, ganhou um prêmio de estudar na Europa. E aí ele foi estudar na Escola de Belas Artes de Paris. Lá teve contato com os artistas impressionistas. Voltando para o Brasil, realizou exposições considerando as características do impressionismo, efeito da luz solar nos objetos, pinceladas rápidas. E ele é considerado, sim, o maior representante do impressionismo no Brasil. Gostava basicamente de retratar paisagens, cenas do cotidiano e retratos, que basicamente é o que mais interessa na temática impressionista. Aqui outra obra dele, também muito influenciado pelo impressionismo, vão cada vez mais deixando as técnicas acadêmicas de lado para se libertar e poder ser mais livre para criar suas obras. Contemporâneo ao Eliseu Visconti, nós tínhamos o brasileiro Alvin Correia. Ele foi um dos artistas também que rompeu com a arte acadêmica. Ele tinha um estilo próprio, seus desenhos eram bem estilizados e era o que mais chamava atenção. Era algo meio que só dele, tinha um traço bem espontâneo e sem preocupação em retratar a realidade. Aqui um desenho dele,
Lembra muito essas charges de hoje em dia, é um traço bem espontâneo, muito dele, não tem preocupação com realismo, e era onde ele mais se destacava, rompendo também, tal como os impressionistas, com a arte acadêmica. Já na arquitetura, nós tínhamos dois principais estilos arquitetônicos que caracterizou as construções do final do século, da metade do século XIX, final do século XIX e meados do início do século XX, que era o Art Nouveau e o ecletismo. Basicamente, o ecletismo, pelo próprio nome, como ele já diz, como ele significa, é uma mistura de determinados elementos. No caso da arquitetura, era uma arquitetura que misturava vários estilos de construções numa única arquitetura. Ou seja, a gente pode perceber aí nessa obra aí, Palacete do Visconde da Palmeira, elementos que a gente via na arquitetura greco-romana, como o arco, a gente vê elementos da arquitetura mais moderna, como o concreto armado. Então, a gente vê esses enfeites abstratos que lembram muito a ornamentação oriental. Então, é uma mistura de características, é uma mistura de estilos artísticos, estilos arquitetônicos num mesmo prédio, numa mesma construção. Essa é a arquitetura eclética. E aí, já pelo início do século XX, final do século XIX, início do século XX, a gente tem um estilo que passa a suplantar o ecletismo, que é um estilo europeu, principalmente nascido na França, que é o Art Nouveau. Ele é um estilo não só da arquitetura em si, mas também de ornamentação. É um estilo que se preocupa principalmente com a ornamentação, com a decoração interna e tem suas formas inspiradas nas flores, nas folhagens, muitas formas sinuosas em formato de S. Então tem esses detalhes floral, como a gente vê no desenho aí da Vila Penteado. Que a imagem em si, além dessa proximidade com a vegetação, há as formas, os detalhes dos objetos, das portas, das volutas, é inspirado nas folhagens e flores. Observem os móveis aí, os detalhes, como lembram muito essas formas sinuosas das folhagens, das flores, da vegetação, muita curva nos pequenos detalhes que ajudam a compor a, os objetos e formas do Arte Nouveau, quer dizer arte nova. Ah, e a questão aqui da fotografia, a gente tem aí o Daguerre, considerado o pai da fotografia, com seu daguerreótipo, um dos primeiros objetos, digamos assim, que capturava imagem de maneira fotográfica. Aqui eu destaco o surgimento da fotografia ainda no século XIX, por conta que foi uma das coisas que influenciaram os artistas a romper com a arte acadêmica. Porque antes da fotografia, para você ter sua imagem, seu retrato, você contratava um pintor.
que com toda a técnica acadêmica neoclássica conseguia reproduzir algo semelhante a uma fotografia de hoje. E aí, com o surgimento da fotografia, os fotógrafos, a máquina fotográfica, digamos assim, passou a capturar as imagens com facilidade. Inicialmente é uma imagem preto e branco, mas ainda assim, capturava a imagem de maneira mais fácil, sem dar trabalho, algo que depois da popularização das máquinas fotográficas, que demorou bastante tempo, é que os artistas foram percebendo que queriam ter um trabalho diferenciado. Já tem a fotografia que já captura o realismo. Vamos procurar por outro lado. Vai sendo assim que vai surgindo o impressionismo, vai surgindo outros estilos modernos, como expressionismo, surrealismo, cubismo. Então, os pintores, influenciados também, não só por isso, pela fotografia, procuraram novas formas de retratar os objetos, as pessoas, as paisagens. Ok? Aqui é o Daguerre, considerado o pai da fotografia, mas a fotografia não tem um único inventor. Ele foi um processo até chegar no que nós temos hoje. Então, existem, antes do Daguerre, outras, digamos assim, pessoas que conseguiram capturar imagens, e aí os estudos foram evoluindo até chegar no Daguerre, que basicamente cria de fato uma máquina, que é o daguerreótipo. E depois dele foi evoluindo ainda, ok? Esse era o nosso conteúdo. Vou deixar a atividade na plataforma. Responda com base também no PDF, nessa videoaula. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp que a gente resolve. Valeu, gente. Até a próxima aula.